Abra sua Bíblia aí no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 8. Glória a Deus. Durante a semana da unção, que vai de segunda a sexta, vai ser uma semana de 6 dias, viu? É uma semana bíblica, número 6, número do homem. Tá? Nós vamos estar aí tratando de vários temas, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E você pode trazer a oferta das primícias durante a semana da unção. Pastor, só posso trazer dia 10. Traga, não tem problema. Pastor, como é que é essa oferta? Você vai trazer uma oferta especial e você vai dar a ela uma direção. Você sonha algo. Essa oferta, a gente sempre fala que ela é uma oferta de gratidão e de fé. Traga, nós vamos orar, abençoar a sua vida. Dê a essa oferta uma missão. Toda semente, por si, já tem uma missão. Qual é a missão de um caroço de manga? Gerar uma mangueira, uma árvore que vai dar muitos frutos. Quando você pega uma semente e coloca diante de Deus, ela pode operar na área que você está precisando, no milagre que você está precisando. Pode tremendamente. Irmão, a prosperidade, ela não depende de onde você está ou das possibilidades do momento. Porque, se você olhar para a Europa, Portugal não é o melhor país da Europa. Está longe de ser, mas muito longe. Israel foi suprido vivendo no deserto. Improvável. Durante 40 anos, eles não plantaram um milho, uma cevada, um trigo, nada. E Deus cuidou de tudo. Tudo. Então, não depende da economia, não depende de quem está no governo. É milagre. É milagre de Deus. Você abriu aí Neemias, capítulo 8, verso 1. Glória a Deus. E talvez você pense, pastor, como é que é esse negócio de oferta de primícias? Eu dei o testemunho do pastor Rogério, e tem mais uma pastora aqui que entrega oferta de primícia todo mês. Eu dei esse testemunho lá na sede, eu não falei os nomes por precaução, né? E aí o pastor João falou para mim, Chico, disparou um negócio aqui, eu fiquei sabendo que foi você que espalhou o negócio aqui. Falei, é verdade, É verdade, esse negócio é Bíblia. Eu fui de igreja em célula, todo mundo lá era primiciante, todo mundo. Igual tem o envelope de dízimo, tinha o envelope de primícia. A igreja, isso é algo muito trabalhado na igreja em célula, a gente tem visto essa prosperidade. Tá? Você pega seu salário, divide por 30, tira uma parte, um dia, é sua primícia. Ela deve ser trazida à casa de Deus. O culto hebraico tinha 7 ofertas, né? E tem uns que reclamam que só tem uma oferta na igreja, está reclamando ainda. O culto hebraico tinha 7. Vamos lá? Em chegada o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito para Israel. Todos estavam reunidos aonde? Diga, em Jerusalém, na praça, de frente à porta das águas. Segundo a linguagem figurada, a porta das águas, ela simboliza a porta do avivamento.
a porta do mover do Espírito Santo de Deus. E o tema que eu quero trazer nessa noite é reforma espiritual. Você pode repetir? Reforma espiritual. Nós precisamos, ora enquanto, fazer uma avaliação, uma limpeza. Quando eu fui mudar de uma casa para o apartamento, eu descobri o tanto de lixo que a gente tinha, o tanto de bugiganga, de tanta coisa. O que a gente doou, jogou fora, vendeu, dava quase para montar um bazar. Porque, irmão, o apartamento é tudo no lugar resumido. E na vida, a hora em quando a gente tem que dar uma geral, né? Jogar uns trem fora, mudar uns hábitos, profetizar mudanças e etc. Dar uma sacudida. Na primeira reforma que Neemias e Esdras participaram, foi a reforma mais estrutural. Eles restauraram o templo, a cidade, os muros, as portas, a sociedade, o governo, essas questões materiais, humanas. E eles tiveram muita resistência espírita do inimigo. No entanto, a maior resistência foi quando eles decidiram fazer a reforma espiritual. Porque havia uma mistura entre os judeus e os meios judeus que são da região de Samaria. Samaria foi capital do reino do norte, o sul era Judá, né? Acho que é sul. Que era Jerusalém, a capital. Então havia uma mistura. E na hora da reforma espiritual, imagine o camarada chamar a esposa dele, dizer: minha filha, você e esses 6 meninos, esses 10 meninos, pega descendo, porque agora eu vou ter que ser crente de verdade, judeu de verdade. Irmão, isso deve ter sido muito doloroso, muito duro. Mas isso aconteceu, no livro de Esdras e de Neemias, isso aconteceu. Porque a reforma, ela passa por situações que a gente vem empurrando, ou agregou a gente, trouxe para perto da gente, sem direção de Deus. Sem observar qual era a vontade de Deus, a direção de Deus. E às vezes quando você acorda, passou 10 anos, 5 anos, 20 anos, e você está cercado de situações, de circunstâncias, de adversidade, e se não houver uma atitude de oração, uma atitude de busca, uma disposição de pagar o preço, você não vai conseguir romper. A gente fica fisicamente contaminado, emocionalmente e espiritualmente para baixo. Agora, o Deus que trabalhou com Esdras e Neemias na reconstrução dos muros, das portas, do templo, do prédio, da cidade, é o mesmo Deus que vai trabalhar profundamente na reforma espiritual. Deus é um Deus que é pela prosperidade. Sim, prosperidade é de Deus. É de Deus. O que não é de Deus é o exagero dessa questão de prosperidade. Quando a igreja, o evangelho, vira a mensagem de prosperidade, isso não é legal. Não é legal. Prosperidade, o coração generoso é propósito de Deus para abençoar quem é, sua família e abençoar o reino de Deus. Portanto, prosperidade tem que ser com propósito.
Se for para acumular, para guardar, se prepara porque você não desfruta, o reino de Deus não desfruta, e o anticristo vai desfrutar. Então, acumular para quê? Não adianta. Não cumpre o propósito. Então, Esdras, Neemias foram pessoas que trabalharam nesses dois pilares, a reforma do campo aí da vida, da religião, do culto, do espaço. E há uma característica tanto de Esdras quanto de Neemias: eles eram profundamente homens de oração. Você ter uma ideia, o livro de Neemias é um livro pequeno, mais de 10 capítulos, pouca coisa. Existe 10 textos em Neemias falando dele orando. Por 10 vezes, o pequeno livro de Neemias fala que Neemias estava em oração. Para começar um projeto, quando ele colocou no coração de restaurar os muros de Jerusalém, só para falar com o rei, ele orou e jejuou 4 meses. É mole? Quando você vai para o livro de Esdras, da mesma forma, eles reuniam na beira de um rio, chorava, orava e jejuava para pedir para o rei liberar. Esdras levou uma carga, irmão, uma fortuna em peças preciosas, em bens para a restauração do templo. Todas as coisas que pertenciam ao templo, de ouro, de bronze, peças preciosas, Esdras levou. E, por incrível que pareça, levou sem escolta. Ele falou: fiquei com vergonha de falar que o meu Deus nos levaria e pedir uma escolta militar. Irmãos, imagine você atravessando o deserto, para tudo quanto é lugar, em animal, com a fortuna nas costas daqueles animais, e não ter sido roubados, assaltados. E Esdras diz assim: a boa mão do meu Deus esteve conosco. É contando com o poder de Deus, é contando com a mão poderosa de Deus, é contando com a intervenção sobrenatural, é contando com a ajuda, a força e o poder do Espírito Santo, que qualquer homem, qualquer mulher, não importa os desafios diante de você, não importa a sua batalha, não importa o problema que você está enfrentando hoje, o Deus que ajudou Esdras e Neemias quer nos ajudar. Quer nos ajudar e pode nos ajudar. A sua causa não é impossível para Deus, o seu sonho não é impossível para Deus. Diga para Deus: tudo é possível. Então, a melhor coisa para sonhar é ir para Deus, se refugiar em Deus, colocar nas mãos de Deus. Eram 2 homens comprometidos com 2 coisas importantes, que sem elas não há vida cristã: oração e, diga, Bíblia, palavra de Deus. Ambos os livros mostra os 2 profundamente comprometidos com a palavra, com a lei na época de Moisés e com a vida de oração. Eles sabiam que o que eles tinham que fazer, o que eles precisavam realizar, não bastava ter homens, não bastava ter equipe, não bastava que o rei tivesse dado uma carta. Os inimigos não respeitam carta do rei. Ah, porque eu tenho aqui a carta do presidente, eu tenho uma carta do governador. Não, irmão, demônio não respeita isso. Eles sabiam que os seus inimigos só respeitaria a mão operadora do Deus invisível, porém real. Porém real. Como 2 homens simples, um era copeiro do rei,
de repente são levantados para restaurar uma nação. Uma nação. E aí você olha para você e diz, mas como é que eu vou conquistar isso? Como que vai acontecer? Aí você olha para os seus recursos, você olha para o tamanho do desafio, você olha para os inimigos. E a nossa tendência é pensar, não tem jeito. Irmãos, em Deus tem jeito. Em Deus tudo é possível. Então, a reforma, as duas reformas, os dois momentos tiveram resistência. Porque uma coisa é alguém construir uma casa, ou comprar uma casa, um carro, e isso ser simplesmente para o seu prazer, para você mostrar para os outros que você também tem. O inimigo não vai resistir isso. O inimigo, isso aí é egoísta, isso aí é... Deixa, já está jogando no time. Agora, irmão, você fala assim, eu vou abrir uma empresa, para a glória de Deus. Eu vou casar um casamento para a glória de Deus. Eu quero um carro para honrar minha família e honrar a Deus. Aí você vai ter resistência espiritual. Você vai ter resistência espiritual. Pode ter certeza. Esdras e Neemias enfrentaram resistência espiritual, porque o templo era para a glória de Deus. Os muros levantados eram um testemunho da ação de Deus. Jerusalém restaurada era restaurar o relógio profético de Deus. Irmãos, a bênção de Deus tem visitado o Brasil por vários motivos. Um deles é por causa de um homem chamado Oswaldo Aranha, que foi quem presidiu a reunião em que teve a votação para Israel receber o seu território de volta. Por estar na posição de líder, ele teve o voto que decidiu. Mas um tempo desse eu fui ver o documentário sobre Oswaldo Aranha, sobre aquele tempo. O quanto aquele homem trabalhou nos bastidores para que a reunião acontecesse naquele dia, naquele horário. E olhando aquele documentário, eu pude ver a mão do Deus de Israel usando aquele brasileiro. A história diz, os testemunhos, que ele era um articulador extraordinário, porque não bastava ter a reunião, ele precisava convencer lideranças, pessoas, a votarem a favor, a estarem na reunião. E ele trabalhou profundamente nos bastidores, e no dia que colocou em pauta, estava lá quem devia, para aprovar. E Deus usou ele, e Israel voltou a ser uma nação, receber o território. Quando a gente se propõe a algo que vai glorificar a Deus, você pode contar com as mãos de Deus. Aquele homem não estava só. Oswaldo Aranha não estava só. Por trás dele havia uma mão profética que tinha profetizado através do ministério de Jesus, através dos apóstolos, dos profetas, que Israel voltaria de todos os lugares do mundo e teria o seu território. Então, quando você faz algo para Deus, quando você faz algo para a glória de Deus, você vai poder contar com esta mão invisível trabalhando ao seu favor e através da sua vida. Deus tem interesse em reformar, Deus tem interesse em restaurar, Deus tem interesse em reavivar, trazer a vida genuína, espiritual, de volta. Às vezes a vida vai perdendo o brilho. Às vezes você não consegue ver brilho nas coisas.
Quem aqui já foi noivo? Irmão, pensa numa época que a vida é brilhosa, né? A vida é brilhosa. Tudo colorido, ser apaixonado. Ai, meu Deus do céu, que negócio forte. Irmão, a vida espiritual não pode perder essa paixão, o gozo, a alegria. Se você está tendo dificuldade de ler Bíblia, de congregar, do ambiente cristão, começa a orar. Você está precisando de uma reforma espiritual. Está cansativo servir a Deus. Isso é falta de intensidade espiritual. Se você já não consegue celebrar as suas vitórias, você precisa observar se você está fazendo na força do seu braço, porque se for no poder de Deus, você vai ter alegria para celebrar. As mínimas, as grandes coisas. Celebre. O cristão precisa celebrar as coisas, porque o que ele tem, o que ele é providência divina, é glória de Deus. Queridos, e nessa reforma, o incrível dela é que a participação foi total. E uma das coisas extraordinárias, que esse povo reúne todos em torno de um propósito. E não havia lá um profeta Elias, um Eliseu, não havia um homem de fogo, não havia não. A liderança de Neemias foi tão aprovada, Deus reuniu o povo de forma sobrenatural. Depois de décadas sem culto, tantas mazelas, tanta coisa difícil, o povo reúne. E reúne ali naquela praça, de frente à porta das águas. E isso para nós é profético. Porque, irmão, se o Espírito Santo mover, não há nada que não possa ser restaurado. Eu nunca vi um ser humano suportar o toque do Espírito Santo. O tímido vira um furacão, o duro fica molinho, chora, ajoelha. Irmão, o irmão falou, olha, de Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas eu quero manter a postura. Eu quero assim, tudo assim, do meu jeito, assim, caladinho. E outra coisa, Jesus, eu ando muito de ônibus, não inventa de me batizar dentro do ônibus. Aí Jesus deu uma olhada assim, pois eu vou contrariar esse crente. O crente pega o ônibus e começou uma alegria, né? Um dia desse eu mandei um vídeo, não sei para quem, de um casamento pentecostal. É uma graça. O noivo assim, mas vira um negócio que só Jeová. E o crente começou a se alegrar e vontade de bater palma e falar alto, não vou, eu vou. Ó Jesus, calma Jesus, aqui não, espera eu descer no ponto de ônibus, mas não deu tempo, irmão. O crente foi batizado, ficou em pé, fez um barulhão, falou em língua, desceu no ponto de ônibus errado, porque ele nem sabia para onde estava mais indo. Porque, irmão, ninguém, se o Espírito Santo te tocar, e ele vai fazer como ele quer, ele vai. Se ele quiser te batizar sentadinho, vai. Né? Senão ele vai fazer igual fez com Aldo, né? Fica falando sozinho no sinaleiro e o povo falou, tá doido. Está orando, ele é que sabe, irmão, onde é que está apertando o calo. Ele é que sabe o tamanho da bênção que ele quer. Então ele está orando, está crente demais, o homem está assim, né? Glória a Deus. Ele tem um lote lá no Canedo, e aí não tem nada construindo, aí ele vai lá para o meio do lote, fica lá 2 horas, ele grita, ele chora. Os macacos olham assim, falou, meu Deus, o crente está... Irmãos, glória a Deus, tem um altar lá, já um altar no meio do lote. Irmãos,
Conte com o poder do Espírito Santo. Neemias não tinha como reunir ninguém, não. Neemias não era um eloquente pregador, uma oratória extraordinária. Neemias tinha o poder de Deus, a unção, o Espírito Santo trabalhando. Convencer pessoas a ficarem 52 dias trabalhando de graça, levantando pedra, restaurando, buscando madeira de graça, irmão. Só o Espírito Santo faz isso. Só o Espírito Santo. Irmão, sabe por que o Espírito Santo vai colocar cada pedra, tudo no lugar na sua vida? Porque Ele vai ver você querendo. O seu trabalhar vai ser querer. Seu trabalhar vai ser congregar. Seu trabalhar vai ser ler Bíblia, orar. Se você for precisar da ajuda de alguém, como Neemias precisava, é o Espírito Santo que vai trazer. Se precisar abrir uma porta, mudar algo, ele tem os instrumentos. Ele vai achar. Sabe uma das características extraordinárias da restauração no livro de Neemias? Que a Bíblia diz que ele chega lá e encontra um povo completamente desanimado. O desânimo era geral. Porque parte voltou com Esdra animado demais para restaurar o templo e não tinha conseguido terminar. Aí agora chega um segundo líder dizendo: agora vamos fazer a parte mais difícil, que é restaurar a cidade e os muros. Imagine o ânimo. Mas o Espírito Santo estava lá. E eu não sei como, um foi falando para o outro, e daqui a pouco tinha famílias trabalhando em todos os cantos do muro. O mesmo Espírito Santo que levantou pessoas para andar com Neemias, para cumprir o propósito, pode usar pessoas estratégicas para abençoar a sua vida, para abrir porta, para ser parceiro, para ser ouvido, ombro, colo, o que você precisar. Você crê? Eu creio. Irmãos, quando a minha mãe adoeceu, e aí foi caminhando para o fim, eu fiquei muitos meses indo no hospital. E eu fiz amizade, uma senhora, uma mulher dos 35 anos, ela era secretária do particular nesse hospital. E um dia ela viu que eu era crente e falou: você podia orar por mim, eu estou passando uma batalha aí. Então, e eu estou enfrentando uma guerra com a pomba-gira. Eu falei: e eu estou numa hora boa para mexer com pomba-gira, né? Quase não dormia à noite, difícil. Fiz amizade com ela, ela falou assim: o meu almoço, você podia me levar, orar comigo lá na capela, tem uma capelinha católica lá. Falei: Jeová, tá bom, vou orar por você. Chegou lá, abriu o coração, chorou e tal. Falei: Jeová, amarra tudo quanto é demônio, porque eu não posso ficar aqui muito tempo, o clima aqui não está bom. Orei por ela, fizemos amizade. Mas, irmãos, aquela mulher foi uma bênção no processo de adoecimento da minha mãe. Como ela foi facilitadora naquele processo. Como ela foi bênção, abrindo porta, dando direções. O Espírito Santo levanta quem Ele quer. Em qualquer lugar Ele pode levantar um agente para ser bênção na sua vida. Ele pode. Você ora aqui, você semeia aqui, mas a sua oração e a sua semeadura não tem limite geográfico. Não tem. Às vezes você fala: eu semeei, Deus vai usar o fulano. Deus usa uma pessoa completamente diferente. Você joga a semente na geografia X, e de repente você está em outro lugar, longe da semente, e Deus visita e traz um milagre, faz algo por você. Faz algo por você.
Assim como Neemias precisava de um recomeço na vida, da ação de Deus, mover do Espírito Santo, conte com o Espírito Santo para 2023. Se há alguém que de fato você pode contar, é com Ele. Conte. 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 O irmão estava buscando emprego, ninguém dava emprego, currículo nada, nem resposta. Ele foi num culto. Deus tomou o pregador e diz: você, fulano de tal, ó, você, da camisa assim e tal. Nesta noite, o Espírito Santo vai fazer você sonhar com um número do seu telefone. Você levanta de manhã e liga, o seu emprego está lá nessa pessoa. Eu falei, aí é mistério. A pessoa levantou, à noite teve o sonho com o telefone. Levantou de manhã com o telefone, ó, fresquinho os números. Ligou, foi lá, o emprego estava lá. Irmãos, o nosso esforço sempre vai encontrar limites, barreiras, mas com o Espírito Santo não tem barreira, não tem. Quando foi para mim vir para Goiânia, eu orei 4 meses, de manhã, de tarde, de noite. Eu estava crente, orando 3 horas por dia. O Espírito Santo fala comigo, se é para mim em Goiânia, ele caladinho. Caladinho, o céu estava de bronze, eu orando. De repente apareceu um irmão lá na porta de casa, entrei no carro. Quando eu estou no meio da estrada, Deus falou assim, para mim, você não vai voltar para a redenção. Eu já preparei a casa, o casal que vai cuidar de vocês, e você não volta. Falei, Jeová, então, eu tinha uns 4 meses de casado, dona Meire? 6 meses, tudo isso? Aí tive que ligar lá, né? E a dona Meire pediu as contas da empresa lá, e a gente veio para Goiânia. Cheguei em Goiânia às 8 da manhã, estou lá na porta da casa da minha irmã com a malinha na mão, a cachorrinha. No Pará e no Maranhão a gente chama a mala de cachorrinha. Para um carro lá, era o pastor da minha irmã. Parou com um carro, um Corcel, velho, uns tambor de leite dentro, irmão. Fedendo aquele leite azedo. Que o carro velho era só para isso. Entregava leite, ao leite, ao leite. Falou, aí minha irmã, esse aqui é meu irmão, ele é presbítero, pregador, é uma benção. Ele falou, então entra aqui, estou terminando de entregar o leite, para você já conhecer o bairro aqui. Aí tá. Entrei, vendemos leite, vendeu leite. Ele é um cara muito de boa, pastor Valdeci. Aí, paramos na casa, o carro parou na casa, falou, vamos parar lá em casa para tomar café. Aí, ele buzinou, a mulher veio abrir o portão. Quando eu desci do carro, ela fez assim, meu Deus, eu vi você ontem à noite num sonho, a sua esposa é uma morena, assim, do cabelo cacheado. Eu falei, é verdade. Ela falou, Deus falou que é para eu abrir a minha casa, para cuidar de vocês, até vocês arrumar emprego e poder alugar um barracão. Eu tinha ouvido a profecia de dia, irmão. Para o Espírito Santo não tem limites. A nossa bênção está nele. Se coloque de pé, está nele. A nossa bênção está em ouvir a voz dele. Tudo que Neemias fez era impossível a qualquer homem, por mais bem relacionado. Neemias teve que acessar a porta, abrir portas, que era impossível. Impossível. O filho do pastor Rogério Juninho está lá, ele tentou ser jogador, virou missionário, pregando. E Deus já estava lá na frente no processo, cuidando do futuro profissional dele, cuidando da vida financeira. Deus, Ele quer cuidar de nós. Mas a gente precisa manter um relacionamento vivo com Deus. O tema do nosso ano vai ser esperança.
Não é o programa Esperança não, irmão. É esperança em Deus. Deus não está morto, Ele vive. E se move a favor daqueles que o buscam. Esse povo abriu, Neemias reuniu o povo, Esdra, o escriba, começou a ler a lei. E eles começaram a gritar e disseram: nós queremos fazer uma aliança com Deus. E agora a aliança não vai ser só de palavras, não. Pode arrumar papel aí que nós queremos assinar a aliança. Acho lindo esse texto. Capítulo 9, capítulo 10. Eles disseram: nós vamos cumprir, nós vamos trazer o dízimo, nós vamos trazer a oferta de primícia, a oferta do caju, da goiaba. Vamos trazer tudo. Foi uma reforma completa, espiritual, absoluta. Irmão, todo propósito se torna uma base para a manifestação da unção. Quando você se propõe, Deus tem prazer de agir, de se mover. Agora, irmão, aquela coisa morna, não é barro nem tijolo. Aí Deus olha e falou assim: irmão, até para servir o diabo tem que ter garra, sabia? Eu lembro quando eu ia no terreiro de Macumba, ficava lá uns querendo, achando que ia receber aqueles negócios lá de graça. Meu filho, cai, se você não for no cemitério, se você não partir para cima, não fazer as oferendas, se você não fazer jejum, não recebe nada não. Eu tinha um colega que levou 1 ano e meio até receber. Saiu do meu lado assim, flutuando uns 20 metros. E sentou lá no altar perto do chefe. Mas ralou. Para servir a Deus não é diferente. Não, você tem que... Lembra das virgens prudentes e das imprudentes? Por que as prudentes foram vencedoras? Pagaram o preço para ter o azeite. As imprudentes ficaram assim: ai, quem sabe, vamos lá, tal. Eu sou gospel. Tal. Esse negócio de ser igual... Jesus falou o que para Tomé? Tomé, tu vira crente, rapaz. Esse negócio seu aí de meio gospel, meio... Não funciona não, vira crente, Tomé. Sejas crente, não incrédulo. Irmãos, é só ler a Bíblia, a gente vê que vale a pena servir a Deus realmente. Toma uma decisão. Eu vou ser mais crente. Eu vou ser. Faz igual Jó. Pode escrever aí no bronze, na pedra. Pode escrever: o meu Redentor vive e ele vai se levantar. O que aconteceu com Jó? O Redentor se levantou. Vamos orar? Eu quero te convidar a falar para Deus: Deus, essa noite não é mais uma daquelas noites que a gente faz um compromisso. Eu vou na segunda para a academia, eu vou ser melhor. Não. É você dizer: Espírito Santo, me ajuda a ser mais crente em 2023. Espírito Santo, me ajuda a ler Bíblia. Espírito Santo, me ajuda a zelar para congregar. Porque, irmão, Jesus está voltando. O mundo está prontinho para o anticristo. Prontinho. Pode ter certeza. Está prontinho. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entrar esse ano numa reforma espiritual, num propósito espiritual. Tudo que o Senhor tem para a nossa vida, seja nas questões materiais, seja ministério, seja espiritual, que a gente faça de forma absoluta, confiando no poder do Espírito Santo, confiando na inspiração, na ajuda, no braço poderoso do Teu Espírito Santo. Ser conosco, Senhor, ser com a igreja, ser com essa casa, com essa família, ser com este sonho, ser, meu Deus, com esse propósito, e que possamos, ó Deus, avançar como Neemias,
dia após dia, colocando mais um tijolo, dia após dia, trabalhando mais a vida espiritual, trabalhando o casamento, trabalhando a família, trabalhando com os amigos na sociedade, até que o Senhor tenha um muro, o Senhor tenha uma cidade, um novo templo, para Deus manifestar a tua glória, para Deus cumprir o teu propósito nessa terra, e possamos ser parte desse propósito tão extraordinário. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Peça ajuda do Espírito Santo, clame pelo Espírito Santo hoje. Ele quer te ajudar, Ele pode te ajudar, Ele pode te encher, te renovar, te tocar nesta noite. Espírito Santo, Clame, clame.